Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, nosso tema de hoje é um tema que nos faz refletir de uma forma bastante profunda sobre a nossa vida hoje. Como que nós estamos lidando com a nossa vida hoje? Evidentemente, o nosso tema de hoje vai ser feito sob a reflexão da ótica da doutrina do Mestre Jesus, como também baseado na fé raciocinada que a doutrina espírita nos incita a praticar. E tanto as lições de Jesus, quanto as lições da doutrina espírita, só servem na nossa vida se for para melhorá-la. Porque senão é algo sem razão de existir. Então nós, enquanto espíritas, nós precisamos olhar para a doutrina e olhar para os ensinamentos de Jesus de uma forma mais profunda. Nosso tema hoje é Aprendendo com Jesus. E é um tema bonito, né? Vamos aprender com Jesus e tal. Sim, os ensinamentos de Jesus são muito lindos. Mas será que a gente entende os ensinamentos de Jesus? Porque muitas vezes, através de séculos e séculos e séculos, ou seja, de várias e várias encarnações, nós estamos deturpando os ensinamentos de Jesus. A maioria de nós acredita que as lições de Jesus são falas religiosas, e não são. As falas de Jesus, elas são objetivadas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. E por que as falas de Jesus é objetivada para esse ponto? Porque é na nossa rotina, no nosso laboratório da nossa casa, no laboratório do nosso trabalho, que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade moral. E aí sim, fazendo o nosso processo evolutivo espiritual. Então, as lições de Jesus, elas não são puramente religiosas, muito pelo contrário, elas são muito mais psicológicas. Porque é através da nossa postura, do nosso entendimento, do nosso psiquismo, da forma como a gente age e reage às situações da vida ou às pessoas com as quais nós encontramos, é que nós vamos construindo esse patamar evolutivo que cada um, dentro da sua possibilidade, dentro das suas dificuldades, dentro das suas limitações, está aqui buscando. Então a nossa lição de hoje, que nós vamos aprender com Jesus, começa com Jesus caminhando lá na Galileia, segundo os evangelhos, mais precisamente na cidade de Cafarnaum. E Jesus ali fez um convite espiritual para todos aqueles que lá estavam e para todos nós que aqui estamos. Ou seja, esse convite de Jesus é atemporal. Valia para aquele tempo, valeu para todos esses 2000 anos que passou, vale para hoje e vai valer para o nosso futuro. Jesus, nessa passagem, ele diz o seguinte: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente está cansado de conhecer essa passagem. Ela não é novidade para nenhum de nós. Mas será que a gente está entendendo o que Jesus está falando aqui? E essa é a nossa provocação. É este novo olhar que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa reflexão da noite. Ora, do que Jesus está falando? Jesus está falando da nossa psique, da psique humana. Jesus está falando dos nossos desequilíbrios emocionais. Algo que, com certeza, todos nós vivemos nos nossos dias a dias. Então, se ele está falando dos nossos desequilíbrios emocionais, da nossa rotina da vida, o que é emoção? A emoção, o que é? O lado científico do Espiritismo, que nos explica que a emoção é um sinal visível de conflitos invisíveis, íntimos. Conflitos que existem dentro de nós, mas de forma silenciosa. Mas que gritam muitas vezes através das nossas emoções. Vou dar 2 exemplos para ficar mais fácil, para a gente usar a fé raciocinada da doutrina espírita para entender essa passagem. Por exemplo, eventualmente um indivíduo demonstrando uma forte irritação, ele está muitas vezes encobrindo uma profunda frustração.
Ou, muitas vezes, o indivíduo vivendo um intenso medo pode estar ali revelando angústias profundas e inconscientes. Então, quando manifestamos as nossas emoções, talvez as emoções estão realmente mostrando algo silencioso, mas que grita dentro de nós. Muito bem, então vamos lá. Vamos refletir um pouquinho, então, sobre os pontos psíquicos que Jesus fala nessa lição. Vamos tentar refletir disso. Todos nós damos conta. Sobre o que Jesus está falando quando ele diz o seguinte: vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que Jesus está falando disso? Jesus está falando do nosso sequestro emocional. Mas o que é um sequestro emocional? Eu vou contar para vocês uma história verídica para vocês entenderem o que é um sequestro emocional. E talvez a maioria de nós vai se identificar, guardadas as devidas proporções, com esse relato. Esse relato é um relato verídico que me chamou muita atenção, porque o personagem principal desse relato é um espírita. E aí me chamou a atenção por esse fato. Muito bem. Ocorreu o seguinte: numa cidade de porte médio, no interior do estado de São Paulo, existia um senhor de 64 anos, médico, muito bem conceituado na cidade. Ele fazia várias operações, era um homem querido, era um pai, era um avô, era honesto, correto, benquisto, um excelente profissional, muito caridoso. Então, esse médico era uma pessoa muito querida. Certo dia, ele tinha que fazer uma operação no hospital, mas ele acordou atrasado. Já acordou irritado. E aí se aprontou de uma forma rápida aquele negócio todo, desceu para a área de alimentação da casa dele, tomou o café correndo, irritado, e por estar fazendo tudo correndo mais irritado, entrou no carro e saiu no horário do rush. E aí, como é que ele dirigia? Acelerava, freava, virava para a direita, virava para a esquerda, buzinava. E aí, o que aconteceu? Ele encontrou um outro indivíduo igualzinho à situação dele. Questão natural, bateram os carros. Assim que eles chocaram os carros, o que ocorreu? Os dois desceram do carro e começaram a discutir. E debatiam, e falavam, e discutiam, e aquele negócio, cada um querendo ter sua razão. Olha só, olha que interessante. Os dois estavam atrasados. Então, a última coisa que eles podiam fazer é descer do carro para discutir. Mas foi exatamente o que eles fizeram. No entanto, não estava bom. Eles conseguiram piorar a situação. Depois de vários xingamentos, cada um voltou para o seu carro, pegou uma arma de fogo e trocaram tiros no meio de uma praça, cheia de gente, lotada. Resultado, o médico tomou um tiro no braço direito e o outro motorista morreu. Levaram o médico para o hospital, teve que amputar o braço direito, e ele era um cirurgião, e evidentemente foi preso, processado. O outro foi velado e enterrado. No dia do julgamento desse médico, na hora do seu depoimento, esse médico chorava igual uma criança. Ele dizia assim para o juiz: doutor, o que eu levei mais de 30 anos para construir na minha vida, eu destruí em 30 segundos. Isso é sequestro emocional. Sequestro emocional é quando você não consegue raciocinar. É quando você age no impulso, numa fúria do calor das emoções. Isso já aconteceu com você? Pois é. Então, vamos refletir aqui. Esse homem, ele era médico, um bom homem, ele
era um bom pai, era um bom avô, era caridoso, né? Era espírita, que foi o que chamou a minha atenção, mas mesmo assim ele foi sequestrado emocionalmente. Ou seja, qual que é a construção, qual que é a conclusão? Qualquer um de nós pode ser sequestrado pelas próprias emoções. Então, quando Jesus nos fala, vós que estáis sobrecarregados e cansados, é diferente daquilo que a gente acredita. Porque não é a falta de sono. Porque quando você está com falta de sono, você está abatido, exausto, você toma um relaxante muscular, dorme uma noite boa, está resolvido. É muito mais do que isso. Qual é o padrão que nós estamos vivendo na nossa vida de hoje para que nós possamos chegar nesse processo de ser sequestrado pelas nossas emoções? Porque hoje a gente é provocado por uma situação no trânsito, amanhã é a sogra que enche o saco, depois de amanhã é o filho chato, depois é um problema financeiro e o copo d'água só vai enchendo, vai enchendo. Qual vai ser a gota d'água que vai fazer ele transbordar? Você está prestando atenção nisso na sua vida? Pois é, pode acontecer com qualquer um de nós. Ah, mas eu sou espírita. Eu vou lá para o centro espírita, eu tomo passe, eu tomo água frutificada, eu escuto a palestra. Mas ele também ele carregava uma arma com ele. Parece que não fecha a conta, não é? É interessante um espírita andar armado, não é? Percebem? Será que nós estamos sendo realmente corretos? Nós estamos sendo leais à lição do Cristo, do Jesus Cristo, por isso que nós somos cristãos? Mas se eu carrego uma arma, mesmo que seja com a justificativa de me defender, tem um erro aí. Então, nós precisamos começar a olhar as lições de Jesus sobre uma outra ótica. E a elas, às vezes, é muito desagradável. Porque ela nos chama para uma nova posição, um novo posicionamento. Mas, vamos seguir. Então, a questão é, então, qual que é? Qual é a pergunta? Você está cuidando do seu equilíbrio emocional? É isso que Jesus está perguntando para nós. Não, Luiz, é difícil, a vida é muito atribulada, tem muitas provocações, muitos desafios, é muito difícil, mas eu estou lutando. Mas o que eu tenho que fazer? Jesus dá a resposta. Certinho. A resposta de Jesus é perfeita. O que ele fala? Aprender com ele a ser manso e humilde de coração. Bom, então, para que eu não caia num sequestro emocional, para que eu possa manter meu equilíbrio emocional na minha casa, com a minha família, na rua, no meu trabalho, no centro espírita, seja onde eu for, eu tenho que ser, então, olha só, manso e humilde de coração. Quem está ensinando isso para nós é Jesus. Mas a gente sabe o que é ser manso e humilde de coração? Ou isso a gente também está modificando, a gente está entendendo errado? Ou será que a gente também está dando um sentido equivocado? Olha só, o que é, então, entender o que é a mansidão e a humildade de coração de Jesus? Então vamos lá, vamos começar pela mansidão. O manso de Jesus não é aquele indivíduo que aceita tudo. Aquele indivíduo que é permissivo. Esse não é o manso de Jesus. O manso de Jesus é aquele que pensa antes de agir. Você consegue pensar antes de agir? Na hora que você recebe uma provocação, uma atitude, uma palavra, alguma coisa que te provoca, que te tira do sério, não é assim que a gente fala? Que te tira a sua paciência. Você consegue pensar antes de agir? Esse é o manso que Jesus nos ensina. Não é aquele que aceita tudo. Você pode bater nele, pode chutar, pode falar o que você quiser, ele é permissivo. É muito diferente. Muito diferente. Então, quando o indivíduo, consegue pensar antes de agir, e eu concordo, não é fácil, mas é um processo que nós precisamos treinar. Portanto, é algo que nós podemos aprender, porque é uma lição. Se é uma lição, se a gente treinar, a gente aprende. Então, é possível se transformar num manso. Ora, se eu consigo pensar antes de agir, e seja com quem for, onde for, em qualquer situação.
O manso, ele alcança importantes respostas emocionais. Por exemplo, ele regula a sua raiva. Me provocou, eu consigo regular minha raiva. Ele reduz a sua impulsividade. Quanta besteira a gente faz na nossa impulsividade. A hora que eu vi, eu falei. Não é assim? É? Ele tem autocontrole, porque ele olha para a situação como se ele estivesse de fora. Ele suporta as contrariedades. Eu não gosto disso, mas é uma contrariedade que eu estou vivendo. E assim ele mantém a coisa mais importante que existe na nossa vida. Qual é a coisa mais importante que existe na nossa vida? Ah, é meu dinheiro? Não é. Ah, é a minha família? Não é. Ah, é a minha saúde? Não é. A coisa mais importante que nós temos na nossa encarnação é a nossa paz interior. Porque se você não tiver paz interior, não adianta você ter dinheiro. Se você não tiver paz interior, a sua família é um caos. E se você não tiver paz interior, você vai adoecer. Qual é o padrão de paz interna que você tem? Como é que está a sua consciência diante das suas atitudes com você? Jesus pega pesado, né, gente? Eu concordo. Mas essa é a lição. É assim que a gente vai evoluir. Detalhe, ninguém pode fazer por nós, somente nós. Mas se é uma lição, se a gente praticar, a gente aprende, então nós nos tornamos mansos. Olha que interessante. E por que isso? Porque quando o indivíduo ele é violento e explosivo, ele sempre carrega medo, ele tem insegurança e uma eterna necessidade de querer controlar tudo. Você gosta de controlar tudo? Se você gosta, presta atenção no que você está fazendo com sua paz interior. Porque é simples, é impossível você controlar tudo na vida. Então, a gente já entendeu a importância de ser manso. Manso de Jesus é você pensar antes de agir. E aí você começa a praticar. A praticar. A hora que você sair aqui, você já começa a praticar. Se você quiser. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas a lição está aí para nós. Vamos seguir. Agora vamos refletir sobre o que é a humildade de coração na lição de Jesus. O que será isso? Ora, o humilde de Jesus não é aquele indivíduo desprovido de intelectualidade, analfabeto, que ele tem umas roupas, calçados e uma moradia simples e um baixo poder aquisitivo. Não, esse não é humilde para Jesus. Esse indivíduo é um indivíduo apenas que vive limitações no campo material. Para Jesus, o humilde é aquele que busca o seu autoconhecimento. O humilde para Jesus é aquele que busca cada vez mais conhecer as suas virtudes, mas também as suas mazelas morais. Tem uma passagem de Jesus que é perfeita, quando ele nos explica o que é humildade. Acho que aqui é unanimidade, todos nós concordamos que Jesus era um mestre humilde, ok? Alguém tem dúvida? Então vamos lembrar da passagem do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala assim, bom mestre. Aí Jesus vira para ele, pode parar, pode parar, pode parar. Bom só o meu Pai que está nos céus, mas mestre eu sou. Jesus ficou arrogante? Ele se rotulou mestre? Não, é porque ele sabia que ele era mestre, e ele era mestre. Você sabe quem você é? Você consegue olhar para você e falar assim, nisso assim eu sou bom, nisso aqui eu sou ruim? Porque esse que é o problema. Nós passamos a nossa vida inteira olhando para os outros, parando de olhar para nós, e pior, nos comparamos o tempo todo. O tempo todo você olha para o outro e pensa, ele é melhor ou é pior? Faz direito ou faz errado? E você para de olhar para você. Se você não olha para você, como é que você vai se conhecer? Como é que você vai se conhecer? E é interessante porque André Luiz nos explica uma coisa muito linda. Ele fala que no universo, ele não falou planeta Terra, ele falou no universo não existe uma única entidade, ou melhor, um espírito igual ao outro. Daí o entendimento que não existe almas gêmeas. Não existe almas gêmeas. Porque não existe dois espíritos idênticos, mas existem almas afins. Ora,
Se nenhum de nós é idêntico ao outro, isso quer dizer que cada um está num nível evolutivo. Se cada um está num nível evolutivo, cada um tem a necessidade de uma lição diferente. Como é que eu vou comparar a minha lição com a dele? Como é que eu vou comparar com a dele? E isso não quer dizer que eu estou na frente ou que eu estou atrás ou vice-versa. Não, isso quer dizer que somos diferentes. E que cada um está no seu nível. Então como é que eu posso comparar? Por que a galinha do vizinho sempre é mais gordinha? A grama dele é mais verde? E a gente insiste nesses equívocos, trazendo para nós essa cegueira que nós vamos desenvolvendo em cima de nós. E aí, esse humilde de Jesus, ele alcança importantes respostas emocionais. Quando ele se conhece, ele sabe quem ele é. Por quê? Ele consegue ser positivo diante das frustrações. Ah, é um problema, não ficou do jeito que eu queria. Cara, mas tem um aprendizado aí. Olha que interessante. Tem um aprendizado aí. Essa que é a realidade. Por quê? Porque aquele que se autoconhece, ele lembra o seguinte, ora, se Deus é soberanamente justo e bom, alguém duvida? Deus é bom de manhã, de tarde e de noite. Alguém discorda? E aonde que estão os nossos problemas? Aonde que a gente vai atrás dos nossos problemas? Lá no passado. Olha para os seus problemas, você vai achar eles lá no passado. É ou não é? Só que tem um probleminha. Nem Deus muda o passado. Alguém já viu Deus mudar o passado? Ora, se Deus é soberanamente justo e bom, se Deus é bom de manhã, de tarde e de noite, mas Ele não muda o passado, o que Ele faz? Ele nos dá uma nova oportunidade para na frente fazer diferente do erro lá de trás. Você está fazendo diferente? Você está fazendo diferente? Porque a nova oportunidade está chegando. Se não chegou, está batendo na porta. Já, ó, está batendo na sua porta. Você está prestando atenção nisso ou você vai repetir o erro? Aí a gente lembra da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, cresci assim, quem gostar de mim tem que ser assim. Meu Deus, você está na contramão da evolução. Se você quer evoluir, mude! Mude! Nós estamos aqui para mudar. Lei da impermanência, no universo tudo muda o tempo todo e a gente não quer mudar. Eu sou assim, esse é o meu jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito. Pois é. Porque o que eu estou discutindo aqui com vocês, debatendo com vocês, não é para esse corpinho físico nosso aqui não, porque aqui não vai sobrar um, vai morrer todo mundo. Todo mundo vai morrer aqui. O que eu estou falando aqui é para o espírito imortal que você é. O que você está fazendo nesse momento da sua encarnação é para o seu espírito imortal. Não é para esse corpo físico aí, não. Esse aí, gente, daqui uns dias não fica um. E está tudo certo. Não tem nada errado. A pergunta é, você está tendo lucidez para isso? Ah, mas a gente reclama do sofrimento, a gente reclama das dores, a gente fala que Jesus, Deus, Emmanuel, Maria, Eurípides, Barçado Novo, todo mundo esqueceu da gente. E a gente? Está lembrando da gente? Você está lembrando de você? Porque a responsabilidade de você evoluir é sua. Ninguém pode fazer por você. Nossa, mas tem hora que o espiritismo bate na gente, né? Mas é a realidade. Por quê? Porque nós precisamos ter maturidade emocional. Nós estamos em plena transição planetária. Olha para o mundo. Se antes eram as violetas que estavam nas janelas, hoje o que está na janela é uma guerra. Ou alguém tem dúvida disso? E é o que tem para hoje, está tudo certo. Não é fim do mundo, não. Pelo contrário. É nesses desafios que o mundo está trazendo para nós que nós vamos nos qualificar. A gente só aprende a perdoar se for agredido, humilhado, ultrajado, senão você não vai aprender a perdoar. Você só aprende a ter paciência se você tiver problemas para um trânsito horroroso, pessoas difíceis na sua vida e assim por diante. Senão você não aprende. É como a musculatura, se você não exercitar, você não aprende. Você está aprendendo ou você está resistindo a esse aprendizado? Essa é a pergunta. Porque nós, como crianças, nos rebelamos contra os aprendizados que nós temos que fazer na nossa vida. Então, essa é a questão. Então, o humilde, né? Ele é positivo diante das frustrações. Ele aceita que não sabe tudo. Cara, realmente eu não sei tudo. Eu tenho muita coisa para aprender com todo mundo aqui. Todo mundo aqui tem o que ensinar. É claro que tem. É óbvio. Mas quando eu acho que eu sei tudo, pronto. Eu bloqueio a minha evolução.
ele não precisa vencer sempre. Sabe aquele cara que tem que sempre ter razão? Não, que a minha opinião é essa, não, porque é isso, porque é aquilo, não sei o quê, tudo mais e tal. Ele reconhece os seus limites. Ou até aqui eu dou conta de ir. Mais do que é isso, aí não é comigo. Eu aceito que eu não dou conta de mais do que isso. E está tudo bem. E está tudo bem. Né? Ele aprende com as suas experiências. Ou seja, o que ele está vivendo, ele não fica olhando para o sofrimento que ele está passando, ele fica olhando para aquilo que ele pode aprender com aquele sofrimento. E o que um sofrimento pode te ensinar? Ter fé, paciência, resignação, força, disciplina, não é? Você ter a capacidade de desenvolver várias virtudes. Você está fazendo isso ou você só está olhando para o sofrimento? Só olha para o sofrimento. Você está jogando fora a oportunidade de aprender e evoluir. E melhor do que isso, resolver o sofrimento. Porque quando você aprende com aquilo que o sofrimento quer te ensinar, o sofrimento simplesmente passa. Funciona assim. E aí, o que a gente precisa entender? Por que não tem outro caminho a não ser humilde? Ou seja, se autoconhecer. Porque o indivíduo orgulhoso, é aquele que não aceita perder. Ele sempre se compara, ele é rígido diante das suas imperfeições, vive preso a milindres. Ah, não me deram boa noite no centro hoje. Não, meu copinho foi o último que estava lá. Não, esse passe foi muito mal dado só porque era eu. Eu acho que lá eles não gostam de careca, só pode ser. Milindre, segundo Emmanuel, é o filho primogênito do orgulho. Como a gente complica a nossa vida. Quanto sofrimento a gente constrói que não precisa. Por quê? Porque a gente não olha para a gente. A gente não busca o nosso autoconhecimento. O orgulhoso tem dificuldade de pedir ajuda. Cara, me ajuda, eu não estou dando conta, eu não sei o que está acontecendo. Me orienta, me ajuda, qual o problema? E para piorar, ele tem muita vergonha dele mesmo quando ele erra. Quem não erra? Quem nunca errou? Porque o próprio erro faz parte do acerto. O problema é repetir o erro. Aí é um problema. Então, meus queridos, qual que é a conclusão? Quando Jesus nos falou, né, aprender com ele a ser manso e humilde, ele não falou essas duas virtudes por acaso. Porque a mansidão e a humildade se completam dentro desse entendimento de Jesus. A mansidão e a humildade se completam. Afinal, a mansidão equilibra a reação emocional e a humildade equilibra a percepção de si mesmo. A mansidão regula como o indivíduo responde ao mundo e a humildade regula o indivíduo dentro do mundo. Para Jesus, a mansidão silencia a tempestade de fora e a humildade silencia a tempestade de dentro. Você está fazendo isso com você? Porque tem solução. Tem solução. E não é a coisa mais absurda do mundo, não. Porque se Jesus ensinou, é porque nós podemos fazer. Vários espíritos conseguem. Por que nós não vamos conseguir? Então, finalizando a nossa reflexão, o caminho para se obter esse equilíbrio emocional não é reprimir os nossos sentimentos e as nossas emoções, mas educá-los. A gente fica numa briga íntima o tempo todo com a nossa raiva. Nossa, ter raiva é uma coisa feia, pelo amor de Deus, é um pecado supremo, onde se viu isso. Raiva é necessária, medo é necessário, ansiedade é necessário, desde que na medida correta. Faz parte do nosso psiquismo. Quando eu vi que certas coisas incríveis, às vezes as pessoas nos pedem para ir num velório e tudo mais, né, e tal, espírita, né? Aí chega lá, você vê que o sujeito está sofrendo loucuras. Aí você vai conversar com ele no cantinho assim, e falou, não, Luiz, eu não estou sofrendo, eu sou espírita, aquilo ali é só um corpo. Gente, a gente tem sentimento, nós não somos uma máquina, não. Realmente aquilo é só um corpo, mas houve uma convivência de décadas, e uma pessoa querida, amada, morre e você não pode sofrer, porque você é espírita. Percebem? Olha que tirania que nós causamos conosco mesmo. Tirando de nós a nossa essência como ser humano que todos nós somos.
Então, sim, nós precisamos ser felizes, precisamos ser tristes, né? Precisamos estar preocupados, descontraídos. É o processo do nosso nível evolutivo. O nosso psiquismo necessita disso. Só que a gente pode, dentro desse processo, ir evoluindo, ir nos qualificando, como Jesus está nos ensinando aqui, com a mansidão e a humildade. Então, né, para Jesus, o indivíduo que tem equilíbrio emocional, olha só, gente, vive os seus sofrimentos sem se desgovernar, não tem desespero, e reconhece o seu valor sem se envaidecer. Mansidão, humildade. Juntas, a mansidão e a humildade constroem a paz interior, que é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Ah, eu quero ter paz interior. Então aprenda a ser manso e humilde, como Jesus está ensinando. É como Jesus está ensinando. Então, a gente precisa entender que essa construção dessa paz interior, ela não nasce de uma vida sem problemas. Porque de forma equivocada, mais uma vez a gente acha que viver em paz é viver sem problemas. É impossível. E olha que interessante, né? Nós precisamos compreender isso até mesmo através de uma lição de Jesus. Alguns discípulos chegaram para Jesus e falaram, a coisa está difícil, está muito difícil, pelo amor de Deus, nós estamos sem paz, esses romanos não dão sossego, né? Nos ajuda a ter paz. Aí Jesus virou para eles e falou assim, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Porque qual que é a paz de Jesus? É diante do caos que nós possamos estar vivendo, estarmos em equilíbrio, em tranquilidade, em paz. Mas as coisas se assolam, as inseguranças aparecem, o medo desperta e a gente entra em pânico. Essa não é a paz de Jesus. Percebem? Nós somos discípulos dele ou não somos? Nós estamos aqui para aprender com ele ou não? Ou a gente está só igual o cachorro correndo atrás do rabo e não sai do lugar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo. E ninguém é responsável pela resposta, a não ser a gente mesmo. É um choque. Eu concordo com vocês, é um choque. As lições de Jesus, quando você olha sobre a fé raciocinada da doutrina espírita, é o que tem para hoje. E está tudo certo. Nós somos privilegiados. Nós somos muito privilegiados, porque nós estamos tendo um entendimento claro de todo esse processo. Sobre o aspecto espiritual, o aspecto físico e o aspecto mental, psíquico. Olha que maravilha que nós temos na nossa vida. Nós estamos aproveitando essa oportunidade. Então, meus queridos irmãos, não foi por essa razão que Jesus não disse na lição. Ele não falou, olhai para mim. O que ele falou? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Se ele deu conta, é óbvio que nós vamos dar. Não existe eleito de Deus. Todos nós somos eleitos de Deus. Em todos os lugares do universo. Quanto mais no nosso planeta Terra. O próprio Mestre Jesus encarnou num corpo físico igual ao nosso. Um Cristo cósmico que há 4 bilhões e meio de anos já era um Cristo cósmico quando ele moldou o planeta Terra. Evolução em 2 mundos, André Luiz, é só ler que a gente vê isso lá. Ele já era um Cristo cósmico. E aí, ele resolve vir então para trazer para nós essa lição imorredora do Evangelho. Nós precisamos então entender que nós precisamos aprender. Então, essa lição de Jesus trata-se de um convite diário que ele faz para todos nós, já que é um processo gradual e constante dentro de nós. Então é uma luta diária, um pouquinho todo dia, cada tijolinho que nós vamos colocando para construir a parede. E esse processo, meus queridos irmãos, ele deverá acontecer até que o nosso coração deixe de ser um campo de guerra para se tornar definitivamente uma morada de paz. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença, pela atenção de todos vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma boa noite. Gratidão a todos.